Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Sou o professor Anderson e na aula de hoje a gente vai estudar problemas envolvendo o conceito de reta e plano perpendiculares. Então a ideia é a seguinte: eu quero, dado uma equação de uma reta e uma equação de um plano, determinar se essa reta e esse plano são perpendiculares. Bom, primeiro aqui nós temos a definição de reta perpendicular a um plano, que a gente vê lá na geometria euclidiana. Então a definição é: uma reta perpendicular a um plano, né? Se a reta é ortogonal a todas as retas contidas nesse plano. Ou seja, se para qualquer reta que eu vou considerar nesse plano, quando eu olho o ângulo que ele faz com essa reta R, né? Esse ângulo tem que dar 90 graus. Se isso ocorrer, a gente vai falar que essa reta é perpendicular ao plano π. Ou seja, acontece aqui, né? Você tem um plano e a reta ela é assim, tá? Quando você olha o ângulo que ela faz aqui dá 90 graus, tá? Então, qualquer reta que eu pegar nesse plano vai ser ortogonal a essa reta R aqui. Caracterização por meio de equações é bem simples nesse caso. Que olha só, quando a reta é perpendicular desse plano, né? Se eu conheço R, um vetor diretor dessa reta, e N, um vetor normal desse plano, o que vai acontecer é que eles serão paralelos, né? E também, né, se a reta não for... Suponha que essa aqui é a reta R. E aqui tem um vetor diretor R. Se a reta R não for perpendicular ao plano, o vetor diretor da reta R e o vetor normal do plano π não serão paralelos, tá? Então, quando que uma reta é perpendicular a um plano? Se um vetor diretor dessa reta e um vetor normal desse plano são paralelos. Só isso, tá? Então, como é que eu provo que essa reta é paralela a esse plano? Pega esses dois vetores, verifica se eles são paralelos ou não, tá? Só isso. Então aqui, ó, nós temos em cada item, né, uma equação de uma reta, né? Vamos fazer o item A primeiro. Então, ó, eu tenho a equação vetorial da reta R, né? Ela passa pelo ponto 0, 1, 0 e um vetor diretor é o vetor 1, 1, 3. E o plano π, ó, também tem a equação vetorial. Ele passa pelo ponto 3, 4, 5. Aí os vetores diretores são os vetores 6, 7, 8 e 9, 10, 11. Quero verificar se essa reta é ortogonal, né, perpendicular a esse plano. Olhando para a equação de R, né? Então nós já vemos que um vetor diretor dela é o vetor 1, 1, 3. Agora falta encontrar um vetor normal a esse plano. Bom, se você quiser fazer igual a passada, vamos fazer igual a passada, que é o quê? Como eu conheço dois vetores diretores desse plano, né? Sei lá. Eu conheço dois vetores diretores ali. Então, o vetor U e o vetor V são vetores diretores desse plano. Se eu pegar o vetor U vetorial V, né? Ele vai ser normal a esse plano, tá? A gente aprendeu isso na aula passada. Acho que é o jeito mais fácil de fazer isso. Uma outra maneira também seria o quê? Você obter a equação geral desse plano, aí olhar ali para os coeficientes. Também dá certo, tá? Acho que acaba sendo mais trabalhoso e não tem por que fazer assim, tá? Então, como? Vou chamar de U, né? Esse vetor 6, 7, 8. E V são vetores diretores no plano π.
vou chamar de N, então, vetor normal ao plano π. Então isso aqui é U vetorial V. Que a gente sabe calcular, né? Esse é o determinante, então, dessa matriz aqui, IJK. Segunda linha, coloquei as coordenadas de U. Terceira linha, vou colocar as coordenadas do V. Vamos calcular isso aqui. Então no I vai dar 77 menos 80. Então vai dar menos 3. Agora no J vai dar 72 menos 66. Então vai dar 6. No K vai dar 60 menos 63. Então vai dar menos 3. Então tá aí um vetor diretor, né? Desse plano. Qualquer vetor paralelo, esse aqui também é vetor diretor, tá? Então, por exemplo, eu podia multiplicar por 1/3. Aí eu obter o vetor 1, menos 1, 2, menos 1. Isso também seria um vetor normal, tá? Ao plano. Então esse cara aqui é um vetor normal de π. Bom, se olhar os dois vetores, é claro que eles não são paralelos, né? Do E para obter o N, na primeira coordenada, eu preciso multiplicar por menos 3. E da segunda, eu preciso multiplicar por 6. Tá? Então as coordenadas não são proporcionais, tá? Uma maneira de ver isso, né? Faz o determinante das duas primeiras coordenadas, né? O R é 1, 1. Do N é menos 3, 6. Isso dá 6. Mais 3 dá 9. Então, como isso aqui não é zero, a gente acabou de provar que os vetores R e N não são paralelos. Então, acho que o vetor diretor da reta R e o vetor normal do plano π que nós encontramos não são paralelos. Logo, a reta R não é perpendicular ao plano π. Então, o item A era isso. Agora vamos para o item B. Ó, item B, vamos falar primeiro do plano aqui. Ó. Já me deu a equação geral do plano π, né? Então a gente sabe que um vetor normal, as coordenadas são 1, 0, 2, né? Só olhar para os coeficientes que multiplicam x, o y e o z, né? É um complicador aqui, é que para a reta R nos foi dada a sua equação na forma planar, tá? Nós temos a reta R dada como a interseção, né, desses dois planos aqui, ó. Esse plano eu vou chamar de π1, esse aqui é o plano eu vou chamar de π2, tá? Então o plano π1 é o plano 2x menos y menos e igual a 2. E o plano π2 é o plano 2x mais y menos e igual a 2. Tá? Então como é que eu acho um vetor diretor da reta R nesse caso? Ó. Aqui no desenho tá aparecendo que os planos π1 e π2 são perpendiculares, mas não são, tá? Não necessariamente. Só uma observação para que a gente aprendeu na aula passada, né? Esses planos não são paralelos, né? Os coeficientes aqui não são múltiplos.
E eles são distintos, tá? São paralelos, não são paralelos. Então eles são, tem interseção, né? Na verdade eles têm interseção, mas porque já ah, eles a interseção dos dois resulta na reta R. Então o que acontece? Se eu pegar um vetor normal ao plano π1, que eu chamei de U, e um vetor normal ao plano π2, que eu chamei de V, quando você pegar o produto vetorial deles, esse cara vai ser ortogonal, né? O produto vetorial entre dois vetores é ortogonal, né, ao plano determinado por U e V. Aí tem um resultado de geometria euclidiana. Eu tenho dois planos que se intersectam. Então a interseção é uma reta. Então quando você pega um plano que é perpendicular a esses dois planos, ele é perpendicular à reta de interseção desses dois planos. Então esse vetor aqui, ó, ele é um vetor normal ao plano que é perpendicular simultaneamente aos planos π1 e π2. O que vai acontecer então é que esse vetor vai ser paralelo à reta R. Ou seja, esse U vetorial V vai ser um vetor diretor da reta R. Tá? Então, como é que eu acho um vetor diretor dessa reta? Basta fazer o produto vetorial entre os vetores normais a cada um desses planos, tá? Então, vou escrever isso aqui, ó. Então, a reta R, né, é a interseção dos planos π1 é 2x menos y menos z menos 2 igual a 0 e π2 é o plano 2x mais y menos z menos 2 igual a 0. Aí como? Vou chamar de U. É o vetor 2 menos 1 menos 1. E V é o vetor 2, 1 menos 1. São vetores normais. Aos planos π1 e π2, respectivamente. Segue que R. Então, esse cara é um vetor diretor do plano π. Desculpa, esse R, né, é um vetor diretor da reta R. Então, calcular o determinante aqui, tá? O vetor U é o 2 menos 1 menos 1 e o V 2, 1 menos 1. Então lá no I dá 1 mais 1, 2. Agora no J, menos 2 mais 2 dá 0. Agora no K, 2 mais 2, 4. Então o vetor 2, 0, 4 é um vetor tirar esse ponto final aqui. É um vetor diretor de R.
Então o vetor diretor da reta R é o 204. Opa. Bom, o vetor normal plano π nós temos é 102. Então esse aqui é um vetor normal Note que se eu fizer o vetor 2n, isso dá o vetor 204, que é exatamente o vetor R. Então o vetor R é igual ao vetor, é duas vezes o vetor n, é o vetor 2n. Então eles são paralelos. R é paralela a n, onde a reta R é perpendicular ao plano π, tá? A gente pode usar também essa notação aqui, tá? Para indicar que a reta R e o plano π são perpendiculares. Ok? Bom, gente, a aula de hoje era só isso, tá? Então, em resumo, quando que uma reta é perpendicular a um plano? Se o vetor diretor da reta R, né, que você tem ali, é paralelo ao vetor normal do plano π ali que você tem, ok? Próxima aula a gente vai estudar quando que dois planos são perpendiculares, tá? Vocês vão ver também que a aula vai ser rápida também, igual essa aqui. O conceito é bem simples, tá? Até lá então.